5, 4, 3, 2, 1. No ar, Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Bicicleta, bola livre com o Vavado, chupa na Garrincha, tira e gol! Garrincha de forma espetacular, de pé esquerdo na descida da bola. Conexão Rock Go! Apresentação: Roger Campos, Lúcio Mesquita, Daniel Bedani, LG Mendonça, Leander Oliveira e convidados. Então, prepare-se para zoação e... vai escapar! Brasil! Rock Go, olá! Olá, família Conexão Rock Go, família Conexão Três Pontas, estamos ao vivo, começando mais uma zoeira, mais um programa de muita informação, tiração de sarro, claro, um jeito único da gente fazer programa. Olha o time reforçadíssimo hoje, 5. Me lembra um tal de Jorge Jesus que falava 5 hoje. Estamos com a ausência de Lúcio Mesquita, mas isso vai virar um capítulo à parte. Afinal de contas, Daniel Bedani e Leander prepararam um discurso. Por que será que Lúcio Mesquita está ausente? Será que foi a sova que tomou do Vasco da Gama? Por que será? Ele disse: olha, Roger, hoje eu não vou no programa, minha filha veio de BH, eu preciso ficar com ela. Veio num dia muito bom, né? Para não precisar estar presente. Abraço, Lúcio Mesquita, o sorriso sensual do programa. Ele que representa o Panetone, o São Paulo. Mas deixa eu começar com o nosso não mais convidado especial. Ele que já faz parte como titular. Roger Campos, atualiza a vinheta de abertura. Vamos atualizar. Lima, o representante do Flamengo. Ele que tem na parede do seu banheiro um pôster do Moser. É verdade? Seja bem-vindo, meu irmão Lima. Boa tarde a todos. Família Conexão, estamos aqui mais uma vez. Obrigado, Roger. Obrigado, Daniel. A todos. Estamos aqui hoje com cruzeirense, palmeirense. Estamos aqui hoje mostrando a força do Flamengo. Agora, o Moser foi um grande jogador, um ídolo. É um ídolo mesmo, um flamenguista que nos alegrou muito a nação. Mas o você deixa de lado, que não tem jeito não, né? Mas é um grande vitorioso. Deixa eu conversar também com ele que estava para baixo, mas de repente o Pedrinho BH injetou Tadalafila no sangue azul do cruzeirense. Meu irmão LG estava cabisbaixo. Ele estava triste, ele não levantava nem para ver as moças bonitas na rua. Mas agora tudo mudou. Tanto é que mais gente está entrando no seu canal. Deixa eu conversar com o LG Mendonça, que está brigando para ser campeão brasileiro. Quem diria? Para mim não é surpresa, afinal de contas, o maior goleiro do mundo, do universo, das galáxias, está lá, o gigante Cássio. Bem-vindo, meu irmão LG. Boa tarde, Roger Campos, pessoal, família Conexão, estamos aí, meus colegas aqui de bancada, estamos aí ao vivo e vamos entrar de sol nessa parada aí. Deixa eu conversar também com ele que está aqui, mas está nos Estados Unidos. Assim como Lima, ele está presente no Mundial. Mas já escutei o LG falando que vai passear. Então, ele que está de férias nos Estados Unidos, o representante da nação verde,
mas não é a nação Família. esmeraldina, porque Esmeraldina é o Goiás. Ele que representa o Palestra. Neander, seja bem-vindo. Vou começar assim, ó. É no gramado sintético que a luta o aguarda. Tamo aí hoje, boa tarde. E eu também já pego uma carona e lembro da primeira frase, quando surge o alviverde impotente. Não, é imponente, desculpa, continua. Depende, cada um fala aquilo que ele, né? Aquilo que tá mais próximo, né? Você falou impotente, eu sei que tá falando. E o mais engraçado, cara, é que quando você fala agora, não tem jeito de não lembrar de você imitando o Dudu. Como é que é? Graças a Deus. Que dia foi espontâneo, tinha a fotinha dele ali. É. Isso que eu vejo o Dudu. Tá vendo? Eu também, é a mesma coisa. Neander, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. E hoje nós temos que falar muito de Mundial de Clubes. Boa tarde a todos aí, muito obrigado. Um pouquinho fanho, resfriado, muito frio esses dias aí. Mas estamos aí para falar do Mundial de Clubes, falar um pouco da expectativa do jogo de amanhã, que o Palmeiras estreia amanhã contra o Porto. E é isso aí. Boa tarde. Deixa eu conversar também com ele que representa a fiel torcida. Esconda a sua carteira. Aliás, tá faltando só um representante Já aqui. Já escondeu a tua aí, LG? Tá sentado do lado de um aí. Tá faltando só um representante do Atlético Mineiro, porque nós temos aqui 2 representantes do Carandiru. Nós temos um de Bangu 1 e falta um de Ribeirão das Neves. Não, mas Ribeirão das Neves Deixa eu conversar com o Daniel, que já vai começar, além de dando as suas boas-vindas, respondendo nesse lado, vocês que estão de frente para esse que vos fala, quem é a maior torcida do Brasil? Seja bem-vindo, Daniel. Bom, primeiramente, boa tarde a toda a família Conexão, né? Boa tarde. Quero cumprimentar o apresentador do programa, Roger Campos, no qual eu estendo meus cumprimentos aos demais da bancada. Tá? E como o Neander disse que ia começar falando sobre gramado sintético, lá nos Estados Unidos a FIFA ordenou que fosse retirado o gramado sintético e colocado o gramado normal, porque lá jogador, é futebol para macho, sintético é outra coisa. Né? Então, e respondendo a pergunta logo de cara qual é a maior torcida do Brasil, não tem dúvida, né? Se você for contar para aqueles que torcem para 2 times, eu tô pro meu estado, eu torço para um, mas pro outro eu torço pro genérico do Fluminense. A maior torcida é a do Corinthians, sem sombra de dúvida, né? Só. É só na pesquisa do Flamengo que tem torcedor de 2 times do Corinthians, todo mundo é corintiano. Todo mundo é corintiano, já nasce corintiano. Tá? Todo mundo é corintiano. No Paraná, mas a torcida é a do Corinthians. Inclusive, se fizer uma pesquisa. É do Flamengo, Não, é a do Remo, do Paysandu, de todos os times de lá. Em Minas Gerais, Sim. Norte e Nordeste. Em Minas tem o torcedor de um time, os torcedores de um time, que torce pro genérico Fluminense também. A gente sabe qual que é. Os cruzeirenses. A maioria dos cruzeirenses é flamenguista. A maioria. Não tô defendendo aqui o Flamengo, não nada não. Tô só falando a verdade. O que é, o que não é, ué. O LG está magoado por conta da final de 1998. Até hoje ele não consegue. 2018 você tem que perguntar para a arbitragem que aquilo foi um assalto à mão armada. Aquilo foi... Gente, o programa está democrático demais hoje. A nossa bancada... Faltou Lúcio Mesquita antes de começarmos. É mesmo. Deixa eu conversar com o nosso historiador. A enciclopédia, como diria o Avalone, saudoso Avalone, no pique, não perca o pique, porque eu estou hoje com a camisa do Ajax. Porque eu não sei, mas o Ajax... o Ajax... Não, mas hoje camisa bonita do Ajax, né? Time do saudoso Cruyff, um dos inventores também desse futebol que... se a gente fala de alguns inventores, né? Leônidas da Silva, você vai falar de Pelé, Garrincha, o Cruyff tá nesse mesmo patamar aí. O Ajax, Roger, me lembra o Ajax dos anos 90, né?
principalmente dos anos 90, aquele time que ganha a Liga dos Campeões. Você tinha David, Seedorf, Kluivert, centroavante. O Ajax revelou vários jogadores bons holandeses durante os anos 90, sem falar a geração de 80 que ganhou a Euro também, né? De 88, se eu não me engano, não é isso? Que é o time do Gullit, Van Basten, né? E Rijkaard. O Rijkaard estava nesse time de 95, inclusive, né? Um meio campo com Rijkaard, Seedorf, e depois também nós tivemos Bergkamp, Van der Sar. Então, vários jogadores importantes passaram pelo Ajax, que não tem tanta tradição com os jogadores brasileiros, né? Sim. Os brasileiros, desde Romário, Ronaldo, passando pelo PSV. Para quem não sabe, o PSV é o time da fábrica da Philips, você sabia? Sim. E o Ajax ele tem uma tradição também importante, tem uma ligação histórica com a Jamaica e o Bob Marley. Tanto é que recentemente fizeram uma camisa em homenagem. Eu tenho essa camisa, inclusive. A torcida do Ajax que canta Three Little Birds, né? Tem uns vídeos muito bonitos na internet da torcida cantando. E o Ajax tem essa ligação com a Jamaica, inclusive com liberação de determinadas flores lá, porque, né? Então, sim, tem essa ligação aí com a Jamaica também, muito por conta do Bob Marley. Para que você não fique chapado, para que você não fique maluco, vamos começar o nosso debate, mas deixa eu lembrar de agradecer ao Galvão Restaurante. Sábado que vem estaremos aí vamos em peso, literalmente em peso, filar aquela boia. Galvão Restaurante, o melhor almoço para você que tá afim de almoçar lá em loco, vale a pena. Culinária realmente muito saborosa. E aquele tempero mineiro que ninguém faz igual, só em Minas Gerais. Como diria o LG no seu programa, é a melhor comida que se tem. É a comida mineira. Deixa eu mandar um abraço também pra Tibil Barbershop, pra você que tá afim de alinhar o seu cabelo e a sua barba. Vai lá em Tibil Barbershop. Aliás, me perguntaram por que eu... Quem perguntou isso aqui, eu não vou dizer o nome não, mas eu já vou mandar, o primeiro vai te catar, tá? O Roger tá parecendo o Leôncio do Pica-Pau. Tua mãe. É uma homenagem a James Hetfield, do Metallica. Eu achei que era o Renatão, que trabalhava no Faustão. Gente, olha só, não esqueça que assim que o programa sair do ar do Facebook, nós vamos lá pro YouTube. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações na página do Conexão Três Pontas. Beleza? Antes da gente entrar, meus amigos, no assunto da semana, no cardápio da semana, parafraseando aí a questão do Galvão, trazendo para nossa realidade, a gente precisa falar... Papo, como é que faz para entrar no teu canal mesmo? O meu canal, ele é um canal fechado. Agora, o seu você já aproveita, já que você está literalmente abrindo geral e recebendo a entrada de dois ao mesmo tempo. Estamos sofrendo. Qual é o seu canal? Canal Cruzeiro Resenha no YouTube. Pessoal, todas as segundas-feiras, 22 horas, estamos na nossa live lá, Cruzeiro Resenha. E aí agora nós estamos ensaiados, viu, Neander? Quer ver? O Neander participou quantas vezes do seu programa? Entrou quantas vezes no seu canal? O Neander participou 2 vezes do canal. E aí, como é que o Dudu responde? Vou perguntar de novo. O Neander entrou quantas vezes no seu canal? Participou 2 vezes do canal. Graças a Deus, né? Inclusive, uma foi justamente para falar de seu Eduardo. Graças a Deus, né? Sensacional. Gente... Não, foi muito bem lá, participação muito qualificada. Você gostou? Gostei. Tá certo. Entrarei mais vezes. Gente, desculpe o horário. Esse é um programa para maiores de 18 anos. Mas aqui, vamos começar o nosso debate. A gente brinca muito, mas a gente tem aqui entendedores de futebol, pessoas que amam o esporte bretão e que também têm opiniões sempre bastante interessantes. Comecem respondendo para mim, eu quero um giro rapidinho. O que vocês acharam da rodada do Brasileirão do meio de semana? Os jogos que aconteceram, cada um fala do jogo que achou mais interessante, do destaque. Vamos lá. O meu destaque foi o empate do Cruzeiro e Vitória, porque para o Flamengo foi importante esse empate que teve. E o Cruzeiro penou, porque choveu demais nesse jogo aí.
o gramado estava impraticável e beneficiou diretamente o Flamengo, continua mais líder do que nunca. E justamente teve o Leandro lembrou muito aqui infelizmente o jogador, não sei se foi imprudência do jogador do Cruzeiro, se foi maldade, mas eu sei que infelizmente o jogador do Vitória machucou, quebrou o tornozelo ali, foi Lesão ligamentar, ligamentos todos foram pro saco. Infelizmente, coitado, aí fora da temporada aí, provavelmente aí deve ser de 6 a 8 meses aí parado. Bom, Roger, de modo geral, os jogos, né, considerando que o Palmeiras não jogou essa rodada, né, assim como o Flamengo, foi importante para o Cruzeiro não se distanciar. O Red Bull que também perdeu, mas o meu destaque vai para o jogo que teve no Morumbi, né? Mais a terceira derrota seguida do Bis, do São Paulo. E o Vasco, hein? Quem diria o Vasco, hein? 3-1, o Vasco que não ganha de ninguém, ganhou do Bis no Morumbi de 3-1. Isso foi importante também. O São Paulo, que agora eu acho que vai ter que escolher uma das 3 competições que ele tá, né? Dentro da Copa do Brasil, Libertadores, eu acho que o São Paulo é um time que vai brigar aí para não cair no restante do brasileiro, fazer os 45 pontos logo. A gente que colocava o São Paulo entre o Sul-Americana para chegar em G6, G4 ali de Libertadores, preocupa o São Paulo pelo fato do elenco ser curto. O LG pode falar melhor, inclusive. Um jogador que saiu do Cruzeiro no domingo, se apresentou no São Paulo na segunda, quinta-feira já teve que entrar em campo, que foi o Dineno. Mas o destaque é essa vitória do Vasco aí sobre o Bis. Bom, o destaque da rodada aí do Campeonato Brasileiro vai pro Vasco da Gama, né? O maior do Rio. E parabenizar também. Vai ficar no Rio secando, né? Só perdeu o passeio, porque só não foi passear. Os demais foram passear. Secadores ligados. Né? Mas a surpresa da rodada, né? A grata surpresa foi o maior do Rio, que venceu o time do Bis, né? E também o destaque para o melhor treinador brasileiro na atualidade, que é o Fernando Diniz. O melhor treinador brasileiro na atualidade, tá? Eu estou dizendo brasileiro, porque a gente tem treinadores estrangeiros. Dorival não é, não? Dorival, você não trocaria o Dorival pelo Diniz? Ainda voltariam os 2 jogadores ainda, se quisesse. Ô, louco, tá? Porque o Fernando Diniz, ele tá sendo teimoso, ele tá tentando implantar no brasileiro o futebol gostoso de se ver e arte. Porém, ainda não conseguiu encontrar um elenco que... Aliás, ele até encontrou, que foi pelo Fluminense, aquele elenco que abraçou a ideia e foi campeão da Libertadores. Aquele time não foi campeão da Libertadores por acaso. Não tinha um dos melhores elencos daquele ano da Libertadores e jogando bem. Então, assim, a grata surpresa vai pro Vasco, né? E quero aqui falar pro nosso colega de bancada, o Lúcio, que está ausente, que não compareceu. Eu queria saber se a gripe, o frio, que atrapalhou São Paulo, porque de acordo com alguns da mídia aí, a comissão técnica culpou o frio, né? Então, de repente, né, o Lúcio ficou gripado, não pôde vir hoje, viu, Lúcio? Ó, qualquer coisa, o Alan lá na farmácia te aplica uma injeçãozinha lá, uma beta 30, vai lá. Bom, destaques, né, os colegas já falaram, foi realmente o jogo vitória da Bahia e Cruzeiro pelo Aquaplay, que foi o jogo, né, porque não teve jogo, que lá não teve jogo de futebol, foi um Aquaplay. Vocês lembram do Aquaplay, aquele jogo? Então, foi o que aconteceu lá quinta-feira. Divertido, mas... Bolinha. O Aquaplay é o divertido jogo que não passa de fase, né? Exatamente. Mas era legal. Bolinha pra cima, né? Então... Você joga dentro dela. Daniel já jogou muito Aquaplay, que ele falou aqui. Né? É da argolinha, né? Eu tô falando de futebol, tem um Aquaplay de futebol. Ele tá falando da argola, né? Mas tudo jogou bem. muito. Cada um joga o que quer jogar, né? Cada um com o seu jogo, né? Mas enfim, não teve. Mas não teve jogo, né? Não teve jogo. Quinta-feira, porque... Foi quarta ou quinta? Quinta, né? Quinta-feira. O gramado impraticável, a bola não rodava, né? A bola não corria, melhor dizendo, ela parava no meio do caminho.
Então não tinha como. A CBF, se fosse uma entidade séria que valoriza a competição que ela mesma organiza, o jogo deveria ter sido adiado. Mas aqui no Brasil é assim. E também foi falar do Vasco São Paulo, que foi o jogo, vamos dizer, a zebra da rodada. Eu já não acho tão zebra, não, viu? Que São Paulo tá uma tiriça. Gente, olha só, mande as suas mensagens, tá? Tá a fim de participar do programa? Tá a fim de mandar um vai te catar pra quem você quiser, pro seu patrão, pra sua sogra, pro seu sogro, pra sua namorada, enfim, pro seu irmão? Tá a fim de mandar um vai te catar pro seu vizinho barulhento? Manda um vai te catar pra quem você quiser, ou então tá a fim de curtir o programa, de criticar o programa, de criticar o apresentador? Mande a sua mensagem. Leandro Mendonça, faz o pezinho do Lima. Ô, meu irmão, amanhã nós pensamos fazer o pé. Gente, olha só. Ainda sobre essa questão, outros jogos, né? Pra gente fechar essa primeira parte do Brasileirão, porque agora tem a pausa pro Mundial de Clubes. O Bragantino tomou 3 do Bahia, cara. O Rogério Ceni fazendo um grande trabalho. Quem quiser comentar aqui, pode me interromper, tá, gente? Que eu vou falar de todos. Vitória importante, né? Não só pra tabela, mas pro Bahia também, que havia perdido os jogos anteriores aí. O Bahia deu uma restabelecida aí. Deixa eu fazer uma pergunta que eu quero a resposta bem rápida de todos vocês. Bahia é considerado um time grande? Sim, campeão brasileiro. Ele tem título brasileiro. Então o Bahia é time grande, sim. Ainda mais com o Rogério Ceni lá, talvez o segundo melhor treinador brasileiro na atualidade. Acho que eu assino embaixo. Toda vez que a gente vai eleger quem que é melhor, quem que é maior, quem que é melhor, quem é maior, tem que definir o critério. Né? Qual que é o critério? É número de títulos, é número de torcida? Mas o Bahia, sim, é um clube importante no Nordeste, campeão brasileiro de 88, né? Mas importante pra você, é um time grande? Sim, é um time grande, sim, né? E tem o título, agora se tornando SAF, tem a possibilidade. O Rogério, outro dia, até falou isso, né? Difícil, nesse momento, é concorrer com o Flamengo e Palmeiras pelo nível de organização que os times têm, né? Mas o Bahia, desses outros que viraram SAF recentemente, ao lado do Cruzeiro, Fortaleza, Botafogo, é um dos candidatos a tirar essa, entre aspas, espanholização entre Flamengo e Palmeiras. Falando em SAF, eu tô vendo nosso colega, nosso amigo Daniel, ficar falando de Vasco, melhor do Rio, é aquilo. O Vasco é tão azarado, cara. Tá tão ruim, cara. Ele conseguiu cair tudo. Pode ser o que mais caiu no Rio de Janeiro. Nem Tadalafila faz efeito no Vasco? Olha pra você ver. Ele conseguiu derrubar a 7-7. Caiu, a 7-7 caiu, sumiu. O único time brasileiro que a SAF não funciona. A SAF do Botafogo foi campeão da Libertadores brasileiro antes do Vasco. Pelo amor de Deus. Vai falar em Vasco. Coitado do Vasco. Vasco eu tenho... Assim, não ganha do Flamengo em uma final desde 88. Eu acredito que seja a falta do Pai Santana e das suas mandingas. Não, mas o Pai Santana, coitado, ele infelizmente ele já se foi. Assim, não conheci pessoalmente, mas as histórias dele são sensacionais. É uma pessoa, assim... De um amor ao clube muito bacana. Maravilhoso. Responde pra mim do Bahia. Se o Bahia pra você é um time grande. Com certeza. Uma das melhores SAFs que junto aí, que agora o Cruzeiro vinha, o Pedrinho tá financiando, injetando grana. Uma das melhores SAFs mais organizadas que tem é a do Bahia. Bahia, porque inclusive é do Chelsea, né? Sim. Então do City. Desculpe. Do City, então Então Bahia tem muito a crescer ainda. Pode Com ter certeza que lá na frente vai dar trabalho. LG, Bahia é time grande? É sim, Roger. Time grande, é campeão brasileiro de 88, 59 também. É um clube muito forte no Nordeste. E tá agora nos bons caminhos aí com o Asaf e o Rogério Ceni. Então é um grande clube, sim. Gente, essa questão de considera ou não, depois a gente vai ter que fazer um programa específico falando sobre isso. O Campeonato Brasileiro começou em 1971 com o primeiro campeão, que é o Atlético Mineiro. Outro jogo importante, além de Vitória e Cruzeiro, que já citamos, também o Grêmio e o Corinthians. O Corinthians arrancou um empate em cima do Grêmio, jogando fora de casa. Outro jogo também que não foi citado, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 o Inter. Também quero a opinião dos colegas de programa. Diante da realidade do futebol brasileiro, do que se apostava no Internacional,
Se vocês fossem presidente do Inter, já tá na hora de trocar a cadeira de treinador e demitir Roger Machado? Ô, Roger, teu xará, né? Eu entendo que não. Seguinte, o Inter tem um problema muito parecido com o do São Paulo, que é um elenco curto, jogadores mais velhos. Eu não vejo que o problema do Inter seja o treinador. Eu acho que tem uma má formação do elenco, um elenco curto, então você pega jogadores ali, um time de 11, às vezes 5, 6, terem mais de 30 anos, e da forma como se joga futebol hoje, isso é difícil você manter uma regularidade com jogadores com idade avançada assim, disputando, entre aspas, 3 competições, né? O Inter está na frente em 3 competições. Eu teria um pouco, eu sou bem conservador com esse negócio de mandar treinador embora, de acreditar no trabalho. Você e está tal. na primeira prateleira de treinadores brasileiros em atividade no país? Cara, é muito difícil, né? Porque eu não sei em que prateleira os treinadores brasileiros estão, mas se fizer um ranking dos brasileiros só em si, eu acho que talvez o Rogério seja o melhor. O Roger tá nessa lista aí. E o Diniz, nas suas características, eu não gosto, mas nas suas características, tem título recente com o Fluminense, né? Eu acho que seria mais ou menos isso aí. Daniel, você demitiria Roger Machado? Eu não acho que o Roger deve continuar no Inter, e o Inter é candidato a cair também, tá? E só pegando o gancho aí do que o LG falou do Bahia, 59, que não é considerado, é considerado? Ah, não, então tá tudo certo, né? Porque depois que o Guarani da Capital se tornou o maior campeão de campeonato brasileiro Via fax, então todos os títulos dos demais podem ser considerados, até Lima. lá em 1900 e bolinha. Lima, Roger Machado, se você fosse o presidente do Inter, já tá na hora de demitir? Não, eu ainda penso que não, que o Roger é um ótimo treinador. Provou isso no Juventude. Nova geração. Então eu tenho muito... Não digo o Inter hoje. O Inter hoje ele tá mal porque no brasileiro ele criaram-se muita expectativa. Sim. Muita expectativa nele, Sim. que estaria brigando aí por tudo aí, mas o time desencontrou. Eu acho que nessa parada aí pelo Mundial que nós estamos, né, Leandro, que nós vamos aí brigar aí para chegar o mais longe possível, que é um campeonato difícil. Não perca seu raciocínio. Não esqueça, você que está acompanhando o programa em casa, a maior das qualidades do ser humano é a humildade. Continue. Não é que é humildade. Humildade nós temos. O problema é que os outros se sintam humilhados pela... esse aí que é o problema. Sentem inveja pela prosperidade alheia. Esse aí que é o problema do corintiano, que nego vai vendo o Flamengo despontar. Você não demitiria Roger Machado? Não demitiria, por quê? Tenho certeza que ele ainda vai sorreguer o Inter nessa parada aí, com os treinamentos hoje mais otimizados, são mais... Com essa pausa agora, com o tempo que vai ter. LG, para você, Roger Machado já teria que ter sido demitido? Não, eu penso como Neander, eu sou também conservador, acho que você tem que deixar o cara trabalhar. Se você traz um treinador, porque você tem convicção, ou deveria ter convicção do trabalho do cara antes de trazê-lo, né? Você não vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, na sua empresa, se você não tem convicção. Lógico que as coisas podem dar errado, mas tem que ter convicção. Então eu acredito que o Roger ainda tem mais ainda a se mostrar no Inter. Demitir, sim, cara, é ser mais do mesmo. O Sport acho que tá no terceiro treinador do Campeonato Brasileiro, com 12 rodadas. É um absurdo. O mal do Campeonato Brasileiro, assim, do esporte assim, em si, é que tem pouco tempo de trabalho. Sim. Você pode ver aí que o Palmeiras permaneceu com o Abel, apesar de estar ganhando, ele tem uma outra filosofia, mas é a de permanência. Porque não adianta, se não tiver uma longevidade, como é que você vai avaliar o trabalho? Gente, ainda para a gente poder fechar aí esse guia do Brasileirão, eu preciso falar de um jogo que eu deixei para eu fazer o comentário, já que os colegas já comentaram. Qual é o destaque do Roger em relação à última rodada? Para mim, é o jogo do Fortaleza com o Santos. O Santos conseguiu, fora de casa, vencer e colocou, aparentemente, as duas pás de cal no túmulo do Fortaleza em relação à continuidade do trabalho do argentino Vojvoda. Não estou dizendo que ele foi demitido ou que deva ser demitido. Estou dizendo que a tradição do futebol brasileiro de sempre, até para livrar as costas, a culpa de diretoria, que às vezes contrata mal, não investe errado, e aí para apontar um culpado,
coloca a mira do canhão sempre na boca do treinador. Eu acho que já está totalmente sem clima para o Vojvoda continuar no Fortaleza. E, infelizmente, olha que no ano passado ele rejeitou várias propostas de times de ponta do Brasil que queriam o Vojvoda, inclusive o Corinthians, como treinador. E ele sempre dizendo não, extremamente ético. Duas perguntas ao mesmo tempo para respostas bem rápidas dos nossos comentaristas. Antes, Fabiana Maria Luiz, boa tarde. Programa ótimo de esporte. É tudo de bom acompanhar vocês. Muito obrigado. Valeu. Isso é o combustível que a gente precisa. É o que realmente nos motiva, é saber que vocês estão acompanhando e estão gostando. Em breve, graças a Deus, em breve, muitas novidades, tá? Outro estúdio. A gente vai estar com uma outra estrutura, num outro lugar. E muitas novidades pintando por aí, tá? Gente, duas perguntas em uma para vocês responderem rapidamente. Da mesma forma como eu perguntei do Roger Machado, já tá na hora de dar uma linha pro Vojvoda. E outra pergunta. Daniel cravou, ou pelo menos disse que um potencial candidato à queda é o Internacional. Neander disse que um potencial candidato, se continuar assim, à queda é o São Paulo, pela primeira vez. E o Santos, que estava até agora mergulhado na zona do rebaixamento, respira. Então, além de Vojvoda, continua ou não no Fortaleza, saber se vocês acham que o Santos já não corre mais risco de queda, se ele já começa a entrar no trilho, embora ainda muito cedo. Começa, LG. Bom, eu continuo com a opinião que tem que manter o treinador. O que o Vojvoda fez no Fortaleza é uma coisa histórica. Ele conseguiu superar até o Rogério Ceni, que era o cara que até então era o mito lá no Fortaleza como treinador. Então tem que continuar mesmo que caia. Eu, se fosse da direção do Fortaleza, mesmo que fosse para a segunda divisão, iria com ele, disputaria a segunda divisão com ele no comando. Caso ele queira continuar, né? Tem que ver isso também. Mas se for, ele vai comandar até o dia que ele quiser sair. E o Santos? Bom, o Santos ainda corre risco, Roger. Não tá salvo, não. Conseguiu aí uma sobrevida, respirar um pouco antes de um mês de paralisação, mas continuando com o fantasma atrás ali, aparecendo e assombrando o Santos. Vamos lá, Lima. Roger, como o LG já disse aí, a questão do Vojvoda, eu também sou daquela opinião que não deva demiti-lo, porque ele já vem fazendo um trabalho grandioso nesses anos aí que se passa, e é o treinador mais longevo que temos aí na atualidade. Então, longevo, né? Nós temos mais do que o Abel? Igual? Não. Chegaram juntos? Então, então é um treinador que já vem. Então, eu não me recordo do nome do presidente, agora o CEO. Marcelo Paz. Espetacular. Então ele deu uma... Bem lembrado. Ele mudou demais o clube. O clube, na mão dele, foi outro. Então justamente... É outro patamar. Justamente. Então, e não perco o raciocínio, Lima. E eu não sei se os companheiros acompanharam isso. Corinthians chegou a fazer uma proposta para tirar o Marcelo de lá e ele não quis. Outro bastante ético. Justamente. Então também vai lá para não receber. Na furada danada. Vai lá para não receber. Mas ali o Corinthians hoje, assim, só rapidamente, se não entrar numa SAF lá para poder arrumar, aquilo ali tá uma bagunça, infelizmente. Virou a maior bagunça. Pior do que o Vasco da Gama em termos de organização. Não sei se eu falei no programa passado, mas o Corinthians era para estar no patamar do Flamengo. Sim. Se lá em 2012, 2013, eles tivessem seguido. Mas o olho é tão grande que quis ganhar estádio de graça, nada é de graça nessa vida. Por meios escusos, o problema todo foi só não culpe o Corinthians, porque na verdade o Corinthians é vítima nessa história. Sim. Algumas pessoas que eu não vou citar o nome tiraram o dinheiro e deixaram a conta pro Corinthians. Foi a mesma coisa do Cruzeiro. Aquilo ali foi uma vergonha que aconteceu com um abraço, Itair Machado, vai te catar. Uma vergonha. Agora voltando às suas perguntas, então, o Vojvoda, para mim, não tenha que sair. E o Santos? E o Santos, como todos que estão na parte de baixo, tá em perigo de cair. Porém, essa parada pode mudar tudo, viu? Essa parada aí, nós temos que, depois de umas 3, 4 rodadas, nós podemos falar assim, esse time vai continuar aqui na zona de rebaixamento e outros vão sair, porque vai ter uma diferença. Então, nós temos que fazer essa análise mais
criteriosa a partir da quarta rodada que começar novamente o campeonato. Neander, corrobora com as opiniões dos colegas? Não demitiria o Vojvoda e eu também acho que o Santos não caiu. Eu acho que o time do Fortaleza é melhor do que o do Santos. Melhor ou pior? Muito melhor do que o do Santos. Tem um trabalho consistente, mais tempo com o Vojvoda. Fortaleza ainda está na Libertadores, a gente esquece disso. Ele caiu na Copa do Brasil, mas ele ainda está na Libertadores também. Esses times, e o Santos só tem o brasileiro para jogar. Daniel. Então, o Vojvoda continua... Voivoda. É isso? Não? Como fala? Voivoda. Não. Uns falam voda, outros falam voda. Ah, tá. Voivoda, vamos lá. Pra mim ele continua no Fortaleza. O Fortaleza não cai, certo? E só para lembrar os colegas aí, o primeiro time na zona de rebaixamento tá com 11 pontos, tá? Que é o Internacional. O mesmo número de pontos do Santos. O Santos só está fora nesse momento por causa de critério de desempate. Porém, para mim, ele continua na zona de rebaixamento na questão de pontos. Então, o Santos ainda continua sendo o principal dentre os grandes a cair. E agora arrumou um parceiro que é o time do Murumbis, né? Que provavelmente também é outro sério candidato a cair. Não perca seu raciocínio. Você que sempre foi aqui na bancada o mais crítico em relação ao Neymar. Eu concordo, começo a concordar que hoje, duro dizer isso, hein? No atual momento, atual conjuntura, o Neymar não faz a menor falta nesse Santos que começa a colocar a cabeça para fora d'água. Sem o Neymar e buscando mais o coletivo e não apenas servir ao filho do rei, ao príncipe, aumenta a chance de permanência na Série A? Olha, o Santos só tem uma chance de continuar na Série A. Continuar, porque não vai almejar mais nada. Escapar. É esquecer Neymar e focar no clube, no time que tem. Esquece Neymar. Neymar é ex-jogador em atividade. Põe isso na cabeça. Tá apenas ali por status, por nome, porque é ex-jogador, tá? E quem pensa que é o salvador da seleção brasileira, esquece que não será convocado em nenhum jogo da seleção brasileira. Gente, uma outra... Diga, Lima. Eu discordo um pouco ainda. Por enquanto, ainda mantenho a fé que ele vai melhorar aí, que vai para a Copa. Tomara. E nós vamos ser campeão dessa Copa do Mundo aí. Tomara, a gente vai falar de Brasil agora mesmo. Eu acredito nisso ainda não perdi essa esperança. Porque eu também. Neymar, aí, em termos de craque, futebol brasileiro é ele. Na hora que ele parar, acabou, nós perdemos craque. Não, depois do Ronaldinho Gaúcho, o maior expoente é ele. O maior talento é ele. Mas tem que ver se ele quer. Não, e aparentemente há muito tempo ele não quer mais. Mas eu ainda tô com aquele fio de esperança ainda. O exemplo é o Cristiano Ronaldo aí, domingo passado, né? Vocês viram que é um exemplo de profissionalismo de futebol, né? Exatamente. Não dá nem para comparar. E outra coisa, com todo respeito à opinião do colega Lima aqui, Neymar foi craque. Tá com mais de 33 anos de idade, já não é mais, mesmo que venha jogar, não vai jogar igual jogava. E outra coisa, esquece. É 1000 vezes colocar o Estevão, ex-jogador do Palmeiras, no lugar do Neymar na seleção. Ele já não foi pro Chelsea? Vai disputar o Mundial. Foi passear. Não, foi passear. Foi passear lá no Mundial, para despedir, né? Mas é 1000 vezes melhor acreditar. Segura aí, Bruno. É 1000 vezes melhor acreditar. Pra Disneyland. Que o Estevão, o Vini, qual que é o outro lá do Palmeiras que tá lá fora também, lá, o Henrique. 1000 vezes, esquece. Vou falar uma coisa pra vocês, no fundo do coração. Se o Neymar melhorar um pouquinho o futebol e a CBF, junto com a comissão técnica, insistir em levar o Neymar pra Copa do Mundo, já vou falar pra vocês o que vai acontecer. Não ganhamos a Copa do Mundo. Aqui no meu WhatsApp, a digníssima Renata Marques, que está na audiência, comemorando a vitória do Vasco sobre o São Paulo, pergunta para o Lúcio Mesquita o que aconteceu no Murumbis, no Panetone, segundo ela, no meio de semana. Lúcio, se estiver na audiência aí, se estiver acompanhando, por favor, responda para minha esposa Renata Marques o que aconteceu no Murumbis. Queria a sua resposta.
A 12ª rodada do Brasileiro, gente, ela ficou com jogos pelo caminho. O Fluminense enfrenta o Ceará ainda pela 12ª rodada do Brasileiro, mas é só depois do Mundial, tá, gente? De clubes. O Botafogo vai enfrentar o Mirassol, surpreendente Mirassol, a maior surpresa do Brasileirão esse ano, quem diria. Clássico verde, o Palmeiras no Allianz vai receber o Juventude e temos um jogo que vou pedir o comentário do Daniel Bedani. Da 12ª rodada, o último jogo que será na Ilha do Retiro, na volta do Mundial de Clubes, entre dois rubro-negros, o Sport Recife e o Flamengo. Jogo entre o campeão e o vice da Copa União de 87. Bom, eu gostaria muito que o Sport, o maior de Pernambuco, pudesse ganhar do genérico do Fluminense. Mas infelizmente não dá. O Sport tá bem ruimzinho, então vai dar o genérico do Fluminense. Mas quem foi campeão da Copa União? Não, o Sport, que é isso? Pega o regulamento que foi feito. O módulo verde, o módulo amarelo. O módulo verde, o módulo amarelo. O que fala? Gente, o Flamengo já perdeu até na justiça. Já perdeu. Oficialmente, quem é considerado oficialmente, tanto pela CBF, não, aliás, pela CBF não, porque a CBF quer dar o título pro Flamengo. Mas, judicialmente falando, o campeão é o Sport. Tanto é que o Diego Souza, um dos ídolos do esporte, vestiu a camisa de número 87, justamente em homenagem ao título. O Lima está ali inquieto na cadeira para poder falar, Daniel. O problema do torcedor do genérico? Eu só dou uma dentro. O torcedor do genérico é uma questãozinha pequena. Falta um pouquinho de humildade pra eles, achar que eles vão lutar com essa bola toda. Dani, mas... A ajuda da Globo, a ajuda da mamãe CBF, a ajuda da arbitragem. Não tem jeito, do Varmengo, então não dá. Mas assim, só pra ratificar. Petrobras, tem a Petrobras também. Retificação. Gastou dinheiro, viu? Uma retificação. O campeão da Copa União foi o Flamengo. Agora, o brasileiro aí vocês podem debater, mas muito Copa bom. União módulo foi o Flamengo, ganhou do Internacional. Não. E venho mais, você tá falando, o Roger tá falando, mas ele é um estudioso, eu tenho certeza que ele sabe a realidade dos fatos. Flamengo campeão, aqui igual o Leandro, ele já começou falando, quando você tá aí, ó, você começa um campeonato com a regra do jogo, vira no meio do caminho, sem a tua ciência, você vai aceitar, meu amigo? De jeito nenhum. Então foi isso que aconteceu. Flamengo é campeão. Não perca seu raciocínio. De fato e de direito. Naquele ano, você acha que a Portuguesa de Desportos foi prejudicada? Em 87? Não. 2014. Aí já é outra história, né? Nós estamos mudando para outra história. De pato pra ganso. Eu tenho certeza que foi prejudicado porque jogadores da Portuguesa, eu estudei bem eu falo com propriedade, porque eu estudei, porque, como o Daniel falou, que o Flamengo foi beneficiado, que comprou, não teve nada disso, não. Não teve nada disso, não. Realmente foi prejudicada pelos seus políticos, seus dirigentes, seus políticos ali do clube, e... Que venderam e afundaram. Então, e teve jogador do Fluminense também que andou falando coisas ali. Então, como a gente não tem em mãos aqui para falar com mais assertividade, então ali tem falas dos jogadores do Fluminense e de próprios dirigentes da Portuguesa. Então, Daniel... Por isso que eu acho que, para moralizar o futebol brasileiro, tem que pegar o modelo do brasileiro de 2005 com o Edilson como presidente da arbitragem e coordenador do VAR. Justo 2005, foi aquela... Não, aquilo ali foi assim, um absurdo. Aí fala de Varmengo, de Globo. O que é isso? Deram o título pro Corinthians na cara de pau. Para! A única vez que o Corinthians foi beneficiado foi por um cidadão chamado Javier Castrilli,
no Paulistão entre Corinthians e Portuguesa, que sabemos bem que o Marcelo Dian cometeu o pênalti. Aquilo ali foi outra vergonha. Se você for enumerar as vergonhas... Opa, do Flamengo nós vamos ter que fazer. Do Flamengo nós vamos ter que fazer um best-seller. Nós vamos daqui lá na lua, porque é difícil. Aqui não faz. Se o LG defender o Flamengo agora, vai ser a terceira e vai pedir música no Fantástico. Mas eu vou ter que falar, vou citar duas do Corinthians, cara. Você vai me desculpar, mas eu vou ter que citar, ué. O Campeonato Brasileiro 2005 inteiro foi dado pro Corinthians, né? 2010 também, Pacaembu, Corinthians e Cruzeiro. Garfaram o Cruzeiro no Pacaembu. Ué, tá louco, ué. Os 2 pênaltis que não foi dado, um no Roger, teu xará, e o outro no Thiago Ribeiro. Aí me dá o pênalti no gordo lá, em cima, que até foi o Gil que foi dar uma trombada. Ali tirou o título do Cruzeiro. O Gil se foi falta ou não, se foi pênalti ou não. Tudo bem, pode ter sido pênalti. Não vou questionar esse lance. Só que se aquele lance foi pênalti, o do Roger e do Thiago Ribeiro foi muito mais pênalti. Então o placar poderia ser 2-1. Bom, em relação... Quando o nome é Roger, nunca é falta, nunca tem nada de errado. Bom, em relação... Sobre essas questões de pênalti, se foi pênalti ou deixou de pênalti, como é uma questão de interpretação... Não é interpretação, que eu até quero te falar o seguinte, complementando. O Sandro Meirahit admitiu que foram 2 pênaltis que ele não deu. Sandro Meirahit. Tem uma toalhinha aí para entregar para o LG? Aqui, sobre essa questão de pênalti marcado, não marcado, é uma questão de interpretação do árbitro. E outra coisa... Não perca seu raciocínio. É só lembrar o que aconteceu com o Corinthians em 2003 na Libertadores, assaltado em pleno Pacaembu diante do poço. Gente, só para concluir minha linha de raciocínio, durante o jogo ali, peraí, só para completar minha linha de raciocínio, a questão no momento do jogo, o pênalti dado ou não dado é uma questão de interpretação do árbitro. Porém, depois ele pode até admitir que ele errou. Agora, em relação a 2005, eu quero fazer uma pergunta para os caros colegas aí, em relação a 2005, tá? Vocês estão dizendo que o Corinthians criaram uma situação que não existia para beneficiar o Corinthians para ser campeão. Então, vocês acreditam que aquela situação que foi criada, que houve jogos comprados para mudar o resultado, vocês acreditam que foi mentira? Vocês acham que os jogos que foram comprados, que foram anulados mal anulados? E tem um outro detalhe. Essa é a questão. Todos os jogos que estavam sob suspensão, todos os jogos, eles foram disputados novamente. Então não pegou o título e falou assim, toma de bandeja. Exatamente. Houve a disputa. Mas e aquele jogo no Pacaembu também, em cima pênalti do Tinga lá, no jogo contra o Inter? Aquilo lá tá mais do que claro. Gente, vocês perceberam que quando fala do Corinthians, o Ibope é grande. Você viu aqui, né? Vocês viram aqui, ó. Olha só, o Ibope é tão grande que David Inácio, vai Corinthians! Aliás, eu já vou mandar um outro abraço. Eu vou ter que misturar as estações. O David Inácio, obrigado pela audiência, mandou um vai Corinthians. Eu não sei se os senhores e as senhoras, senhoritas e todos vocês que acompanham o programa em casa, onde vocês estão, teve o jogo da Seleção Brasileira, a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, a locutora simplesmente lá no estádio vai e fala assim, gente, vamos todo mundo ensaiar aqui um vai Brasil. Aí na hora, 3, 2, 1, o que acontece? Tem os vídeos. Vai Corinthians! É a maior torcida do Brasil mesmo. Alex Tiso, aí o Lima, não sei se ele vai ficar feliz. Se ele não vai perder o sorriso no rosto. Alex Tiso, um abraço pro meu irmão Alex Tiso. Saudações alvinegras do glorioso, o dono do Rio. Ô, meu querido afilhado, Deus abençoe aí. E você sabe, o padrinho não pode te desapontar. Mas o Flamengo ele não é dono do Rio. Ele é dono do Brasil, é diferente. Todos os lugares o Flamengo tá. Todos os estádios são do Flamengo. Se colocar, é meio a meio. Peraí, todos os estádios são do Flamengo e o Flamengo não tem casa? Não entendo. A sua casa é minha casa, então o Flamengo tá em todos os lugares. Esse negócio de a sua casa é minha casa não deu muito certo, porque sua casa é minha casa fundou o Corinthians. Gente,
Olha só, rapidinho aqui, Nós ó. veiamos qualquer estádio. Obrigado pela audiência. Cara, tá bacana demais. Tabela do Brasileirão pra gente mudar o assunto. Flamengo, 24 pontos. Cruzeiro, quem diria, 24. Bragantino, 23. No pique, sim ou não, tá? Porque temos muitos assuntos. Bragantino é cavalo paraguaio, sim ou não? É boi paraguai. Eu diria que é porco paraguaio por conta da linguiça. Levou. Da terra da linguiça. Levou. Daniel, Bragantino é cavalo paraguaio? Mula. Mula. Lima, Bragantino é cavalo paraguaio? Não, não é não? Não é? Não. LG, Bragantino é cavalo paraguaio? Seria cavalo paraguaio, Roger, mas não vai se sustentar na onde ele está hoje, né? Eu também acho que não se sustenta. Eu já falo que sim, porque ele tá vindo, a partir do momento que ele virou SAF, ele tá vindo galgando ano a ano melhores posições no campeonato. E um detalhe, hein? Nunca deram moral, principalmente o time azul lá de Minas, para um tal de Fernando Seabra, hein? O cara tá fazendo um trabalho bacana. Baita treinador, um dos melhores aí. Você está falando de melhor treinador brasileiro. É verdade. E a questão dele é que ele ainda não tem vitrine, não tem grife, etiqueta. Ano passado não existia ainda o programa aqui, mas eu sempre fui contra a demissão do Fernando Seabra no Cruzeiro. Mas no ano passado as pessoas já entravam no seu canal e você falou isso. Falei, mas não entraram no canal, participavam do canal, viu? Mas falei sim. Deixa eu continuar aqui com a classificação do brasileiro. Em quarto lugar, o Palmeiras, que talvez seja o lugar que ele termine o Campeonato Brasileiro, será? Bahia, o quinto com 21, Fluminense, o sexto com 20, Atlético Mineiro, o sétimo com 20, Botafogo, 18, Mirassol, nono, 17, em décimo, Corinthians com 16, Grêmio, 11º, 16, Ceará, 15, Vasco tem 13, passou o São Paulo, que é o 14º, com 12, cara, o Vasco passou o São Paulo. O Santos tem 11 ao 15º e o Vitória ainda respira fora da zona de rebaixamento. É o último antes da zona da confusão, como diria o Lucha, com 11 pontos. Na zona da degola, Inter com 11, Fortaleza com 10, Juventude com 8 e Sport com 3. O Sport não dá mais, né, gente? Porque, olha só, para sair da zona de rebaixamento, ele precisa de 4 rodadas. Perfeita. 4 rodadas. Não sei, acredito que, infelizmente, eu que tenho um carinho imenso pelo esporte, acho que tá fadado a Série B. Hoje tá muito difícil sair, porém não podemos esquecer do Fluminense aquele ano, né? Que tava também nessa situação também. E conseguiu, né? Só que o Sport não tem o Fred, não tem o Deco, não tem o Wagner, não tem o Marquinhos. E tem 3 pontos, não ganhou nenhum jogo e tem um treinador para cada ponto conquistado. Vai dar certo. É verdade. É verdade. Gente, para falarmos de outro assunto importante, rapidinho para entrarmos no epílogo, no final do nosso programa, que é falar do Mundial de Clubes. Afinal de contas, esse final de semana já tem jogo. Seleção brasileira no pique, bem rápido. Como é que vocês analisaram o jogo do Brasil com o Paraguai na arena do Corinthians, em Itaquera? E como que vocês vislumbram, preveem o que vem pela frente? Rapidinho, na mesma pergunta. Brasil briga pelo título para ser campeão mundial? Vou começar falando rapidinho só do jogo. Eu vi semana passada dizer que eu não tinha visto nada diferente no jogo anterior contra o Equador. Nesse já teve uma diferença, talvez pelo clima, de estar jogando em casa, com a torcida a favor. Já deu para ver algumas coisas interessantes ali do trabalho do Carleto, né? Ainda está longe do ideal, já respondendo a segunda pergunta em relação a título. Se a gente eu falo de modo absoluto e de modo relativo. De modo absoluto, você olha para a seleção, você ainda não vê ali um conjunto, você não consegue enxergar que aquele Wanderson vai ser o titular da Copa. Você não consegue enxergar ali quem que será o centroavante, a gente não tem um camisa 10. Então ainda tem algumas coisas ali que precisam serem ajustadas. E de modo relativo, se a gente comparar com os 4 seleções europeias que chegaram
na final da Liga das Nações Europeias lá. Eu acho que o Brasil está bem longe daquele que talvez está bem longe dos 4 primeiros ali. E acho que é isso. Na minha opinião é o seguinte, o Brasil vai se estruturar naquele mês que antecede a Copa. Ali o Ancelotti vai ter como montar seu time de verdade, treinar os jogadores daquilo que ele pensa. Porque, justamente porque o que acontece? Hoje ele não tem tempo de treinamento. Ele chegou, teve 2 dias para conversar e dar um treinamento básico ali para poder a seleção começar a jogar. Então, agora, quando da carruagem, ele mantendo uma base de equipe e começando esse treinamento, eu acho que nós vamos chegar com a base forte para competir e possivelmente ganhar. Então, eu tenho essa esperança. Bom, enquanto o Nel tá pegando no microfone, achei um jogo ruim, não gostei do jogo. Tecnicamente muito fraco, mas é um trabalho que está se iniciando. Temos que ter paciência também, tem que deixar o italiano trabalhar. Como eu falava lá no Cruzeiro, deixa o Portuga trabalhar, agora deixa o italiano trabalhar. O Brasil tem a chance. Roger, acreditar a gente acredita, até pela questão do patriotismo, pela emoção e porque é a camisa amarela, né? Mais tradicional do futebol mundial. Então o Brasil sempre vai ser favorito em Copa do Mundo, quem quer que seja os jogadores ou o técnico. Bom, saindo um pouquinho fora da curva aí, em relação ao comentário dos colegas aí, tá? Levando em consideração que o Brasil é o maior campeão de todas as Copas, levando em consideração que é o melhor futebol do mundo, Quando eu digo melhor futebol do mundo, eu digo em material humano, jogadores. Nós temos jogadores praticamente muito, muito habilidosos em todas as posições, certo? E em relação ao jogo, tá nítido e claro que o Ancelotti chegou para arrumar primeiro o sistema defensivo que não comprometeu em nenhuma das 2 últimas partidas. E que baita zagueiro aquele Alex, hein, velho? Já chegou, vestiu a camisa, muito bom, gostei. Eu queria... Então, ele já chegou, a primeira coisa que ele fez em 2 jogos, o primeiro de estreia que foi fora lá no Equador, ele já mostrou como está o sistema defensivo. É lógico que foi um jogo morno, ruim, mas o Brasil pelo menos não sofreu em relação a, tipo assim, levar gols, né? Mas já chegou arrumando o sistema defensivo. Então, eu coloco sim, pela história, pelo peso da camisa, pelos jogadores que temos, o Brasil como favorito a conquistar a Copa do Mundo, certo? Eu acho que o que precisa um pouco mais é de entrosamento e união do grupo. Você pode ver que dentro das 4 seleções que chegou aí na final da Liga, Portugal talvez seja considerada a mais fraca e com muita humildade, um time bem organizado, com padrão de jogo, superou talvez o principal favorito, a Espanha, certo? Então, assim, eu vejo o Brasil como favorito, sim. O Brasil, muito mal, mas muito mal. Ele entra em qualquer Copa como favorito. Eu endosso aí parte do que o Daniel disse. Um detalhe bem interessante do que ele comentou. Portugal, um time de operários, incluindo o Cristiano Ronaldo. Pô, Roger, como assim? Você está falando de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, você está chamando ele de operário? Sim. Porque se a gente pegar alguns jogadores históricos, como Messi, como Ronaldinho Gaúcho, como Garrincha e outros tantos que tinham e têm ainda o talento do drible num espaço reduzido de campo, o Cristiano Ronaldo não tem essa característica. Então ele vence e vence muito pela dedicação, por ser um atleta na acepção da palavra. Mas ele não tem o mesmo talento de um Messi, de um Deco, de um Ronaldinho Gaúcho, de um Zidane, enfim. E achei interessante quando o Daniel disse que Portugal talvez tenha colocado no bolso a principal seleção do próximo Mundial. E eu acho que sim, inclusive, nós vamos refazer as nossas apostas para o Mundial. Viu, Lima? A gente vai refazer as nossas apostas agora com o time renovado. Nós vamos fazer
a aposta pro Mundial e aquele que ganhar vai ganhar um jantar bacana, ou seja, todos vamos jantar com as famílias e o ganhador não paga a conta e claro que a gente vai estar acompanhado dos familiares. E além disso, nós vamos no final do Mundial do ano que vem, nós vamos fazer uma grande ação social do programa beneficiando uma entidade aqui em Três Pontas, porque a gente brinca, a gente leva informação, mas o principal é estender a mão a quem precisa, esse lado de solidariedade. A gente nota, inclusive dentro do futebol, quantos e aí eu lembro que eu estava conversando isso com o Daniel recentemente, rapidinho, só para não perder o foco. Meu maior ídolo no futebol do Corinthians é o Neto, mas eu não consigo nem ligar na TV Bandeirantes para ver o Neto falando que para mim é o maior prosa ruim que tem. O Neto de boca fechada é um poeta. Mas tomei um tapa de pelica, um tapa na cara, quando eu fiquei sabendo que esse personagem dele, que ele faz para ter audiência, porque o Daniel conhecemos o Neto pessoalmente e ele é muito diferente do que é lá no programa. Ele, Lima, LG, Neander, Daniel, ele ainda banca dezenas de ex-jogadores que não têm condição e mais do que isso. Não dá para contar, nem pegando as duas mãos de todos nós, quantos filhos de ex-jogadores o Neto pagou faculdade. Então, cara, isso pra mim, assim, já até arrepia, já muda muita coisa do que eu penso em relação ao Neto como comentarista. Mas voltando, não vi muita diferença no que o Brasil vinha apresentando, tirando a questão da zaga. O que pega pra mim ainda é a criação do meio de campo, que infelizmente eu acho que a gente, se tirar o Ancelotti e colocar Jesus Cristo como treinador, e eu não tô cometendo uma heresia não, viu, gente? Eu acho que não se torna o meio-campo mais criativo do mundo, mesmo com Jesus Cristo como treinador. Por quê? Porque nós não temos mais o talento, não temos mais ninguém com o talento de um Ronaldinho Gaúcho. Me falem, por exemplo, se a gente tem um 10 que possa nos lembrar Ronaldinho Gaúcho e um 9 que possa lembrar Ronaldo Fenômeno ou Adriano. Não tem. Então é uma seleção de operários também. Roger, eu vou até assim, não dá para comparar, mas com todo respeito, eu acho que um 9 está longe de se comparar com esses nomes mencionados por você aí, mas eu acho que um 9 até 2 a gente tem sim, tá? Pedro? O Pedro do genérico do Fluminense. Mas vamos lá, ele tem o talento de um Ronaldo Fenômeno, de um Adriano? Olha, de um Fred? Não, o talento não tem, mas ele tem uma coisa que é essencial para o centroavante. Não perder a oportunidade de fazer o gol quando está à frente do gol. E colocação dentro da área. Então, o centroavante, a gente teve o pior centroavante que nós já tivemos no Brasil e que fez a fama e foi para a Copa. Você vai cometer essa injustiça? Deixa eu ver. Não é injustiça, porque era fazedor de gol. Você vai falar de quem? Dadá. Ah, não. Achei que você iria chamar o Fred de Cone, como muita gente chamou. Não, o time inteiro não soube, foi mal montado, vamos dizer assim. Não tinha padrão de jogo. Fred foi infeliz por causa disso. Mas o Dadá chegou na seleção, o cara não sabia dominar. Temos outro exemplo. Mas fazia gol. Temos outro exemplo que estava na Copa de 82 ou 86. Que era o Serginho Chulapa. Sim, também. 2, né? Pensa num cara... Sim. Num cara então, acho que o nosso... Sem habilidade. Eu acho que o nosso problema para a Copa do Mundo em relação ao centroavante não é o maior problema. A gente tem o Pedro, tem o próprio, aí vocês vão me desculpar, mas não estou sendo clubista, mas pelo que vem fazendo, com o time que o Corinthians tem, o Roberto, certo? Também. E o 10. Matheus Pereira. O 9, o Caio Jorge. Caio Jorge bem também. Mas assim, não tem feito gol como o Yuri tem feito. Eu falo assim, centroavante tem que saber fazer gol. Pronto, e tem feito. Agora, o 10, esquece. Nós não temos um igual Ronaldinho Gaúcho. Matheus Pereira. Mas hoje, apesar de eu não gostar dele, não gosto. Quando tá passando o jogo, eu falo o nome dele, eu até arrepio, não gosto. Mas o 10 pra seleção,
para trabalhar, o Ancelotti trabalhar, é o Rafael Veiga. É o único no Brasil com futebol, com condições, caiu, mas ainda é. Ele, de todos atuando no Brasil, entre os brasileiros, ainda é o melhor. É o mais completo. É um baita jogador. É um baita jogador. Dos em atividade no Brasil, brasileiro, ainda é o melhor de todos. Eu vou te falar que, na minha opinião, em atividade, o melhor 10... Aí vocês vão falar assim pra mim. Cara, você tá falando de um cara que já tá quase aposentando. Mas ainda tá em atividade. Não é o que foi. Mas o melhor 10 em atividade no Brasil é Paulo Henrique Ganso. Não tô falando por hoje. Boa tarde, Conexão. Rock sério? Go, até semana que vem. Vocês gostam do Ganso? Não. Vocês não gostam do Ganso? Já foi um excelente jogador mesmo. Já foi mesmo, mas hoje não dá. Ele não aguenta. Quem que é o diferencial do meio-campo do Fluminense, campeão da Libertadores? Não, mas ele já tá machucado, não dá, ele não consegue. Não é isso que vocês não entenderam a minha colocação. Entendi. Eu disse que se você for olhar, ele ainda tá em atividade, mas eu lembrei, não é o mesmo de antes. Mas incomparável do que foi no auge. Pegar quem Tanto tá é que tinha que ter ido na Copa do Mundo quando o Neymar era 2010. jogador também e nenhum dos dois foi. 2010. E talvez teria E vou te mudado falar, a história o daquele Ganso Mundial. em 2010, o Ganso, pra mim, ele teria, não o Neymar, mas o Ganso teria que ter ido por ele jogar no meio e jogar muito. E um detalhe que acho que nem o Rafael Veiga tem. Não é uma crítica porque eu gosto do Rafael Veiga. É o único jogador camisa 10, que joga de terno. Como o Zico jogou, como o Ronaldinho jogou. Você vê a classe, é um jogador ereto. O jogador joga em pé. Em pé. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Eu usei o termo ereto porque eu lembrei que o Lúcio Mesquita está precisando mandar uma resposta porque é que ele não veio no programa diante dos 3 cocos que ele tomou do bacalhau. Opa! Vamos falar do principal agora rapidinho pra gente passar a régua, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai na tela. Vai! Olha lá o Mundial de Clubes da FIFA. Eu não queria falar nada não, Daniel, mas se você quiser ir embora agora, pode ir. Você não vai se pronunciar? Tô brincando. Defendendo a nação? Eu quero ver agora se você vai ficar do lado deles. Bom, eu só não vou embora porque o Mundial tem aí o Chelsea, tem o Paris Saint-Germain, tem o outro lá, o Juventus. Então, assim, eu não vou porque é um Mundial formado por grandes equipes. Já os brasileiros foram lá, tipo assim, passear, né? Fazer número, né? Peraí, não perca o raciocínio que esse é o primeiro ponto antes da gente falar dos jogos, tá? Meus amigos, um comentário curto. Eu tava comentando em off com o Lima e o Lima também viu. O Seleção Sport TV ontem fez um ranking de todos os times que vão disputar esse Mundial. E para minha surpresa, são 5 categorias, tá? Tentem memorizar porque não dá pra gente colocar aqui time por time. É favorito, briga por título, pode surpreender, vai a passeio e tem uma outra categoria ainda pior. E curiosamente não colocaram nenhum dos 4 brasileiros nem como briga pelo título e nem como favorito. Favoritos apenas, me ajudem os grandes aí. Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter de Milão. A Juventus de Turim colocaram no segundo escalão, briga por título. E lá em cima também colocaram o Bayern de Munique. Sim. E colocaram Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo na terceira prateleira. Rapidinho, como é que vocês veem isso? Bom, começa o Daniel e depois o LG. Bom, na verdade, eles foram muito bonzinhos, né? Colocou os brasileiros na terceira prateleira, tinha que ser na última, ou na penúltima. Pra passear, né? Pra passear, porque foram pra passear. Cara, não dá. Falando sério, você acha que Palmeiras e Flamengo, principalmente, com os elencos que tem, foram pra passear? Dos brasileiros, os dois clubes que têm chance de passar para a próxima fase, chance, eu tô sendo... vamos dizer assim, vamos dar essa chance. Chance
é Flamengo e Palmeiras. Mas é só, não vai mais. Entendeu? Não vai mais. Os demais foram para passear, fazer número, não tem como. Ô, Roger, ó, vem cá, pega aí o Real, pega o Paris Saint-Germain, pega o Bayern, pega o Manchester City. Cara, esses times, mesmo em má fase, são muito mais time do que qualquer um desses brasileiros que foram aí. Inclusive a Inter de Milão, que tomou 5 na final da Champions. Sim, inclusive a própria Inter, concordo com você. Então, assim, cara, aí eu não é rivalidade, não é porque não é isso, no clubismo, não é isso não. A gente tem que ser realista. Essa é a verdade. Os únicos que têm chance de passar para a próxima fase, uma pequena chance, é Flamengo e Palmeiras. E assim mesmo, vão parar na próxima fase. Já era. Entendeu? E assim mesmo, outra coisa. O Palmeiras, para ter chance, tem que pelo menos arrancar o empate contra o Porto no primeiro jogo. Porque se não arrancar, tchau também, já foi embora. Vocês estão hoje meio enciumados que eu defendi muito o Flamengo, né? Deixa eu também falar, porque não é que eu tô defendendo, tô falando as verdades, verdade tem que ser dita. O Corinthians, por exemplo, foi campeão justamente em 2000, que é um título importante, por mais que eu achei que a competição não foi bem organizada, mas o Corinthians tem nada a ver com isso, foi campeão. Mas foi campeão. 2000 que ele tá falando. 2000. Pra mim não tem diferença nenhuma do torneio de 2000 com o de 51, que fica enchendo o saco do palmeirense aí. Não, e não faz diferença nenhuma também. Organizou. Não, aí me desculpe, Leandro, eu gosto muito de você, mas nessa não tem pra defender, não. Eu tô aqui com um palpitômetro aqui. Fala. Um amigo meu do canal, Cruzeiro Resenha, o Silvio, um grande companheiro nosso lá, ele fez. Acompanha o seu canal? Ele participa, né? Ele é membro mesmo, sempre no canal. Tá tudo certo. Inclusive. Cruzeirense sendo cruzeirense, tá tudo Olha, certo. também já Tô falando, participou, né? cruzeirense sendo cruzeirense. Eu te explico, né? Pitômetro, fala aí. Ele tá aqui, ele fez uma simulação, né? Que acho que tá no GE, tem como você fazer a simulação. Ele colocou aqui. Ele pôs aqui que classificaram o Palmeiras, o Flamengo e o Fluminense. Aí deu Palmeiras e Atlético de Madrid. Aí o Palmeiras, depois que o Palmeiras ele é eliminado pelo Atlético de Madrid. O Flamengo eliminado pelo Bayern, Flamengo e Bayern no confronto. Fluminense e Inter de Milão, aí dá a Inter de Milão. E no final, para resumir, o título ficou com o PSG. O Paris Saint-Germain na final contra o Bayern. Então tem como vocês fazerem aí os palpites. Nos palpites dele, ele colocou Flamengo, Palmeiras e Fluminense nas oitavas. Mas você acha que os brasileiros, essa questão que a gente falou na expressão, você acha que os 4 brasileiros vão para passear? Eu acho que vão passear. Isso foi falado no Seleção. O que é passear? É cair na primeira fase. Lima. Mas, ó, eu só para ter para te situar, o Daniel, que ele falou que não vai para passear mesmo, mas olha, dá jogo, cara. Por isso que o Flamengo e Palmeiras, pela tabela aqui, dá jogo. Ao Ali, pode pegar o Palmeiras primeiro, ao Ali. O Al Ahly, então o time africano tá forte, mas dá jogo. Palmeiras consegue, o Palmeiras já foi lá e já ganhou. Então, dá jogo. Depois, Inter Miami. Eu não sei como é que tá o time, mas é um time lá dos Estados Unidos. Não sei como é que joga, né? É o time do... então. Mas dá jogo, cara. E o Porto? O Porto vai ser, assim, teoricamente seria o time mais forte. Mas ele foi o terceiro do campeonato português. Então, dá para passar. Então, dá jogo. Perde a tua linha de raciocínio, não. Não perde a tua linha de raciocínio. Eu disse que o Flamengo com o Palmeiras tem chance de passar para a próxima fase, junto com os 2 brasileiros. Mas não passa da próxima. E eu disse que o Palmeiras, para ter essa chance, ele não pode nem sonhar em empatar com o Porto na primeira rodada. Ele já tem que ganhar. Porque se empatar ou perder, já era também, foi para passear. Eu acho que, assim, a gente vai ver. O primeiro jogo é o jogo independente, qual que seja, qual time que seja lá esteja enfrentando.
é o jogo mais perigoso, porque é aquele jogo de frio na barriga, aquele primeiro jogo, o cara começa, tem aquela ansiedade que antecede ao jogo. Assim, só depois dos 10 primeiros minutos que você começa a bater na bola ali, que você vai amenizando, e então não pode tomar gol nos primeiros minutos, tem que começar a rodar. Então o Flamengo é o Chelsea, né, que é o maior, assim, um dos melhores. O Esperança, que eu não faço ideia como é que é o jogo deles. Não perca o seu raciocínio. Se o Flamengo tiver alguma dúvida de como ganhar num Mundial do Chelsea, só perguntar ao Corinthians. O Corinthians sabe tudo. Tanto sabe que foi lá e nunca mais apareceu em lugar nenhum. Ganhou e acabou. Então, então dá pra... Tem jogo. Esperança e Lyon do México. Então dá pra jogar. Mas aí tem um porém. Depois também eu quero ouvir os outros colegas. Aí você já falou de time mexicano. Time mexicano no Mundial é pedra no sapato. Sempre foram. O Neander, por exemplo, ele ainda toma remédio pra dormir por conta do Gignac. Mas eu tô falando, então dá jogo. Então a gente tem que esperar começar pra gente... Porque estão desmenosprezando os brasileiros. Não é assim. Esses caras vão chegar lá com sangue no olho. Então eles vão pra cima. Pode até perder, mas vai dar jogo. Isso aí pode ter certeza que sim. Bom, rapidinho, eu, quando eu defini esse negócio de vai a passeio, é que não, pra mim é o seguinte, o que importa é quem vai disputar o título. A partir do momento que não é favorito, não tem chance de disputar o título, tá a passeio. Então, por isso que eu falo que tá a passeio, porque eu não creio que vão chegar a conquistar o título. Agora, pode fazer uma boa campanha? Pode fazer uma boa campanha. Mas, ô Lima, vai dar jogo? Vai. Só que o jogo também é complicado para os brasileiros. Hoje, qualquer time que enfrentar os brasileiros, mesmo os que são aí de menor expressão, é jogo duro. Então é jogo duro demais para os brasileiros. É jogo todos, não é só os europeus que são os jogar contra a América, os mexicanos, Coreia, a Ásia. É jogo difícil para os brasileiros. Não, mas hoje o Flamengo tá igual, ele tá entrando nesse campeonato, tá igual na Libertadores, com o time pequeno que vem jogar aqui no Maracanã. Então o Flamengo, eles estão considerando o Flamengo o time pequeno, que vai ser a pedra no sapato. Então nós podemos chegar lá e ganhar. Então não menospreze, nós temos, tanto Palmeiras quanto Flamengo, tem jogador de seleção. Sim, mas eu acho assim, hoje você pega Palmeiras e Flamengo, os únicos na primeira prateleira lá em cima do futebol brasileiro. Por investimento, por elenco, por administração, por uma série de situações. Então vamos supor que você pega, por exemplo, um Sport, um Juventude, um Vasco, infelizmente tem que dizer isso, para enfrentar ou Flamengo ou Palmeiras. Aí é aquela coisa que eu digo o seguinte, Lima. Quando eu tinha 13, 14 anos, menos um pouco, em 1981 e 83, que o Flamengo era o maior time que eu tinha visto, o time do Zico, era o maior time que eu tinha visto. Aliás, em termos de Brasil, em nível de Brasil, porque a nível D não existe, é em nível D, é o maior time que eu vi. Nunca vai ter igual. Nunca. E o Moser tava. Zico, Andrade, Adílio, Leandro. Meu Deus. Tá. As apostas eram assim. Você chegava numa roda de bar, numa conversa, e falava assim: quanto é o jogo entre um e outro? 2-1, 1-0, 3-0. Quanto é Flamengo e não sei quem? Não era para ver quem ia ganhar. Era de quanto que o Flamengo ia ganhar. Então, a questão que eu penso é o seguinte. Da mesma forma que se jogar Juventude, jogar Sport, Vasco com o Flamengo, com o Palmeiras, é de quanto que esses times vão ganhar desses outros. A mesma coisa. Para jogar Palmeiras e Inter e Bayern e Manchester City, na minha opinião, é de quanto que o Flamengo e o Palmeiras vão tomar desses caras. Eu já acho que PSG. Não. Eu respeito a sua opinião, mas eu acho que não vai ser dessa forma aí, não. Flamengo, como é que fala? A possibilidade de ganhar é do favorito. Favoritismo são dos europeus, são. Mas pode ter certeza que Flamengo e Palmeiras, não desfazendo do Botafogo nem do Fluminense, mas eles vão chegar para ganhar. Eles vão entrar. Ander, o que você acha disso aí pra gente poder partir pro final do programa? Eles colocaram o Botafogo e o Fluminense junto com o Palmeiras e Flamengo. Colocaram na mesma prateleira. Não dá, e isso é que tá errado. Agora os outros que você disse pra cima, ok. E só pra te situar um pouco mais, colocaram
Al Hilal, Pachuca do México na mesma prateleira. Aí eu concordo também. O Al Hilal, o Pachuca também, que é o Pachuca que ganhou do Botafogo recentemente aí de 3-1. Eu colocaria mais um nessa prateleira, que é o River Plate. O River Plate tem investimento, contratou jogador, tem uma revelação lá, um moleque do tipo do Estevão, assim, que foi vendido agora pro Real Madrid, que tá lá. Agora, Botafogo e Fluminense na mesma prateleira do Palmeiras e Flamengo, com todo respeito, eu acho que não. Gente, olha só, o Mundial já tá rolando. Deixa eu pedir para uns meninos, para quem tiver acesso aí no celular sobre os jogos desse final de semana, só lembrar, Grupo A, Al Ahly, Inter de Milão, Palmeiras e Porto. Grupo B, Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle. Grupo C, Auckland, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors. Grupo D, Chelsea, Esperança, Flamengo e Leão do México. Grupo E, Inter de Milão, Monterrey do México, River Plate e Urawa do Japão. Grupo F, Borussia Dortmund, Alemanha, Fluminense, Sundown, que o não time de bronzeador, e Ulsan Hyundai. É o time da Hyundai. Grupo G, Al Ain, Juventus, a Vecchia Senhora, Manchester City e Wydad. E Grupo H, Al Hilal, o ex-clube do Neymar, Pachuca do México, Real Madrid, o maior time do mundo, e RB Salzburg da Alemanha. Neander, você tem aí já os jogos desse final de semana? O Lima tem aqui facinho, LG. Aqui hoje é Al Hilal e Inter Miami às 21 horas. Amanhã, Bayern e Auckland City às 13. Amanhã, às 16, Atlético Madrid e PSG. Às 19 amanhã, Palmeiras e Porto. Amanhã, às 23 horas, Botafogo e Seattle Sounders. Segunda, às 16 horas, Chelsea e Los Angeles EFC. Às 16 da segunda, às 19 horas, Boca Juniors e Benfica. Às 22, Flamengo e Esperança, Mengão na área. Na terça, às 13, Borussia e Fluminense. Na terça, às 16, River Plate e Ural Reds. O San Haidal e Sundowns na terça, às 19. Na terça, às 22, Monterrey e Inter Internacional. Na quarta, Real Madrid e Al Hilal às 16. Quarta também, Pachuca e RB Salzburg às 19. Às 22 da quarta, Al Ain e Juventus. Aí já é a próxima rodada. Mas faltou aqui na quarta, nas 3 horas, tem Manchester City e esse time aqui, que eu não sei dizer esse nome, o Idade. Cadê? Passou. Gente, olha só, e lembrar que os jogos do Mundial com transmissão, todos os jogos com transmissão do Sport TV, em canal aberto. Eu não sei se só Globo. Eu ia falar do Conexão, mas ainda não, né? Não, daqui a pouquinho eu tô comprando os direitos, os direitos de transmissão do Cazé, mas ele pediu um pouco além do que a gente tinha combinado inicialmente. Então, o Cazé, por enquanto, só o que tinha um programa na Globo de madrugada, que era bem bacana. É outro Cazé. Cazé da MTV. O famoso Cazé da MTV. Gente, foi bacana demais, foi muito legal. Deixa eu fechar o programa de hoje. O programa estendeu porque muitos assuntos, mas perceberam que bem mais dinâmico do que anteriormente, porque o programa deve ser feito assim. E o legal é que vocês estão entendendo isso e estão gostando. A audiência é muito maior e mais comentários também. Então, muito bacana, quero agradecer aí a todos vocês. Antes de você terminar, diga. Eu tô olhando o LG aqui, cara. Sabe quem que o LG tá parecendo? Ele tá mais barbudinho agora. O antigo volante irlandês, o Roy Keane. Pesquisa o Roy Keane, tá aquele ali. O Roy Keane, que tem fez o irmão dele também jogador. O Rob Keane. O Rob Keane. Mas o LG tá a cara do Roy Keane. Hoje pesquisa ele, você põe ele ali. Mas depois. Então, ele é o Roy Keane e o Lúcio Mesquita é o Roy Biquini. É isso? Pode ser. O Roy Biquini. Biquini. Maciel Pereira Inácio, saudações azul celeste. Maciel Pereira Inácio, obrigado
Obrigado aí a todos pelas mensagens, pelo carinho da audiência. Foi muito legal, mas vamos ao troféu Vai Te Catar. Daniel, começa com você sobre o troféu Vai Te Catar de hoje. Microfone lá, explica pra gente aí o troféu Vai Te Catar. Vai pro técnico do São Paulo, Zubeldia? Zubeldia, isso aí. Vai pra ele porque, cara, eu acho que ele tá querendo copiar o Abel. Só que ele precisa ser copiar bom. o Abel a parte extra-campo, né? Parte que é tão insuportável exatamente, né? E usou como desculpa o frio, né? O frio, tomou um banho tático do Fernando Diniz e pronto. O meu Vai Te Catar é pro treinador do São Paulo. Obrigado, um abraço, até a próxima semana. Obrigado, Roger, obrigado, companheiros aí e a família Conexão. Parece que bateu lomba nele, que tá... Neander, agradecer, o troféu Vai Te Catar. Agradecer por mais um programa aí, hoje com a presença do Lima, viu, Lima? Parabéns, você tá aí com a gente, obrigado. Com a gente, semana que vem tá de volta. É isso aí. Meu Vai Te Catar hoje vai pro nosso amigo Lúcio, que tinha que estar aqui para explicar a derrota do São Paulo, viu? Assim como outro dia você esqueceu de chamar a gente pro programa, eu te dei um Vai Te Catar. Ô, Lúcio. Não teve programa. O Vai Te Catar vai ser para você hoje, mas um abraço. Obrigado e até semana que vem. Amanhã tem Palmeiras às 19. Valeu. Olha, semana que vem tem muita corneta e muito futebol sobre os brasileiros nesse Mundial. Lima, obrigado mais uma vez. Já é titular no programa, seja bem-vindo mais uma vez e sempre. E o Vai Te Catar vai para quem? Antes do Vai Te Catar, muito obrigado e pelo convite. Chamando, nós vamos estar sempre aqui firme e forte, defendendo o Mengão, porque corre esse sangue rubro-negro, corre na veia aqui, então não tem jeito. Agora, o Vai Te Catar vai para aqueles que tem uma dor de cotovelo, vai ter que assistir no sofá com o secador ligado. Vai Te Catar e um abraço. Deixa eu passar para o LG Mendonça para fechar o programa de hoje. Antes de fechar o programa, para as pessoas que querem entrar no seu canal, como devem fazer? Cara, você vai acessar o YouTube, mas não Por vai... que você fica vermelho quando as pessoas tentam entrar no seu canal? Cara, vamos falar sério, chega de quinta série, ele já tá ficando com cabelos brancos, barba branca. Então, vamos lá. Aí, ó. Idêntico. Aqui, YouTube, você vai digitar www.youtube.com/Cruzeiro Resenha, canal Cruzeiro Resenha, todas as segundas-feiras, 22 horas, nossa live e vídeos também que a gente produz pro canal. E o legal é que o programa o Roger não já bate papo apenas com cruzeirenses. Torcedores de outros clubes também já aparecem lá, por lá. Neander, É bem A bacana. gente vai convidar também o Daniel a qualquer momento e o Lima também para participar conosco. Mas eu quero saber se em algum momento você vai convidar algum atleticano. Difícil, hein? É difícil. Acho que vai ser tipo pelotão de fuzilamento. Só na audiência mesmo, né? Infelizmente não tem jeito. O Vai Te Catar vai pra quem? Cara, mais uma vez, eu tô repetindo, todo Vai Te Catar é pra CBF. CBF vai ganhar o prêmio, eu acho que vou ficar um ano inteiro mandando Vai Te Catar pra CBF. Pelo jogo lá contra o quinta-feira, Vitória e Cruzeiro, com aquele gramado impraticável de futebol. Ela não valoriza o próprio torneio que ela organiza. E ela não cuida da integridade física dos atletas. Por isso que aconteceu aquela coisa que eu jogo com o atleta do Vitória. Gente, Obrigado, galera. Um abraço. Obrigado, LG. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Semana que vem, LG está conosco. Amanhã tem seu programa. Segunda-feira. Eu achei que de domingo também a galera entrava no canal. Não. Só na segunda. Segunda-feira que tem a participação do pessoal do canal lá, que tem um programa resenhando. 22 horas. 22 horas. Curiosamente, é o horário que tem jogo do Mundial, né? Mas assiste a reprise. Eu digo diferente. Eu acho que, por exemplo, no meu caso, assistir o Flamengo no Mundial e assistir a resenha, eu prefiro a resenha do Cruzeiro. Eu acho que é mais interessante. Até porque provoca mais prazer entrar no canal do LG. Gente, imenso prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Vai entrar no seu canal também, viu? Pode deixar. O meu canal está fechado. Deixa eu mandar um Vai Te Catar. Vai Te Catar especialmente vai para um cidadão que tem falado muita borracha
e é um dos maiores da nossa história. E eu não vejo motivo para algumas declarações tão infelizes quanto ele tem dito. Estou falando do Romário, que é um dos meus maiores ídolos no futebol. Eu tenho visto o podcast, o programa de entrevista dele, e olha, o Romário na área é excelente. Fazendo esse tipo de jornalismo é pífio, horrível, ridículo. Então o Romário vai te catar. Obrigado pela audiência de todos, pelo carinho. Voltamos na próxima semana com mais uma edição do meu, do seu, do nosso Conexão Rock Go. E então, em 3, 2, 1, vai te catar! 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Bicicleta, bola livre com o Babado, chupa a Garrincha, tira e gol! Garrincha de forma espetacular, de pé esquerdo na descida da bola. Conexão Rock Go! Apresentação: Roger Campos, Lúcio Mesquita, Daniel Bedani, LG Mendonça, Leander Oliveira e convidados. Então, prepare-se para zoação e... Vai escapar! Brasil!